Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo meu. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a ferramenta RINF, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para o ensino de catalogação e para se familiarizar um pouco com o RDA, com as instruções do RDA. Bom, essa ferramenta RINF, o nome dela é uma sigla para RDA em muitos formatos de metadados, né? Então, RDA e Main Metadata Formats. É uma ferramenta gratuita que vocês podem fazer download e instalar no computador de vocês para praticar um pouquinho. Existem duas coisas que a gente precisa saber sobre essa ferramenta antes de iniciar a demonstração para vocês. A primeira coisa é que ela é uma ferramenta para fins didáticos. Tá? Ela não é um sistema para você ficar criando registros para o seu catálogo, também não é um software para biblioteca, não é uma ferramenta para edição de dados. Ele é uma ferramenta criado para que as pessoas possam praticar o RDA, possam entender como que o RDA funciona, possam adquirir essa familiaridade com essas novas instruções, com essas novas regras de catalogação. Então, é uma ferramenta interessante para quem quer aprender a trabalhar com esse código e também para quem vai ensinar isso para os alunos ou para os colegas no ambiente de trabalho. A segunda coisa que a gente precisa saber sobre essa ferramenta RINF é que existem atualmente duas versões dessa ferramenta. A versão 6 e a versão 3. Qual que é a diferença entre elas? Tá? A versão 6, que é essa versão que a gente tem acesso aqui direto na página inicial, é a versão mais atual. E essa versão mais atual dessa ferramenta, ela está baseada na versão atual do RDA, que é aquela versão que passou pelo processo de reestruturação e para ficar de acordo com o IFLA LRM, que é esse novo RDA Toolkit. A versão anterior, que é a versão 3, ela foi feita e se mantém de acordo com essa versão original do RDA, aquela versão que foi publicada lá em 2010, que é a versão que está de acordo com, principalmente de acordo com o FRBR, tá bom? E como que a gente vai ter acesso a essa versão 3? A versão 3 a gente vai ter acesso aqui por meio desse link na lateral do site do RINF. Tá? O link, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, acessando aqui esse link da lateral, a gente tem acesso à página com as informações sobre a versão 3 dessa ferramenta. Para fazer download, a gente clica aqui. A gente vai parar nessa outra página e aqui embaixo vocês vão encontrar a opção de fazer o download para fazer a instalação no computador de vocês. Caso o seu navegador não faça download desse arquivo de instalação, vai ser necessário que você clique com o botão direito e vá aqui em salvar link como. Pode ser que ele dê um alerta de segurança e não deixe você fazer download, aí no caso você tem que aceitar ou não esse arquivo aí no teu computador, tá bom? O processo de instalação dessa versão 3 ele é bem simples, assim como da versão 6. Basicamente, você dá 2 cliques no arquivo executável, né, no arquivo .exe, e seguindo as instruções da tela. Essa ferramenta só está disponível com a interface em inglês, mas é um inglês bem básico, ali dá para se localizar bem e concluir a instalação. Durante a instalação, ele vai pedir se você quer que crie um ícone na área de trabalho e no menu iniciar, então eu sugiro que você marque essa opção para facilitar o seu acesso a essa ferramenta. Se por acaso você não marcar essa opção, depois você vai ter que entrar lá na pasta de arquivos de programa, procurar a pasta do RINF para então conseguir ter o link. Tá? Então marca a opção de criar o link na área de trabalho. Assim que você concluir a instalação, ele vai abrir uma caixinha pedindo para você informar o prefixo. O que é esse prefixo? É como se fosse o código da sua biblioteca, o código da sua instituição, que vai ser usado ali junto com o código de todos os registros que você criar durante a utilização dessa ferramenta. Como ela é utilizada somente para propósitos de ensino, né, para a gente praticar, se exercitar, você pode colocar o código que você quiser, pode colocar a sigla da tua instituição ou mesmo as iniciais do teu nome, tá bom? É isso que ele vai pedir após a instalação. Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês somente a versão 3, tá? Que está de acordo com esse RDA original. A versão 6 eu mostro no outro vídeo para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, vou fechar aqui essa página e eu já tenho instalado aqui no meu computador, então, a versão 3 da ferramenta RINF. Abri aqui, estou aqui na página inicial e para a gente fazer esse exercício de demonstração, eu trouxe aqui alguns dados
básicos sobre obras, expressões, manifestações e itens para a gente praticar a inserção. Tá? Esses dados eles estão organizados aqui de acordo com as entidades do FRBR, né? Obra, expressão, manifestação e item, porque é essa organização que a gente tem no RDA original, e então vai ser essa a organização que a gente vai seguir aqui durante a inserção dos dados dentro do RIF. Esses dados aqui eu já criei aqui de forma como se fossem exemplos, tá? O objetivo desse vídeo não é explicar o RDA, não é explicar as regras do RDA, somente como a gente usa a ferramenta, tá bom? Então são informações bem básicas. Então a gente tem uma obra aqui, tem o título preferido, o título original dessa obra, que está lá no idioma no qual ela foi publicada pela primeira vez. Temos uma pessoa associada a essa obra, que tem a função de criador, né, a função de autor da obra. Dessa obra eu tenho uma expressão, ou seja, ela foi realizada de uma forma, na língua portuguesa. Essa expressão está associada a uma pessoa que teve a função de traduzir. Tá? E dessa expressão eu tenho duas manifestações, eu tenho duas edições. Eu tenho a primeira manifestação, que foi publicado em 2010, tem esse ISBN e essa quantidade de páginas, esse título e essa indicação de responsabilidade. E essa outra manifestação é de 2017, da mesma editora, mas com páginas diferentes, quantidade de páginas diferente e ISBN diferente. Tá? E uma pequena mudança aqui na indicação de responsabilidade. Dessa manifestação eu tenho 2 exemplares na minha instituição e dessa outra eu tenho 3 exemplares. Tá bom? Então esses são os dados fictícios que a gente vai utilizar aqui durante essa demonstração com o RIF. Bom, o RIF ele tem várias funcionalidades. O que eu vou mostrar aqui para vocês são as funcionalidades mais básicas, tá? O inicial para a gente começar a explorar essa ferramenta. Mas fica aqui a dica para que vocês depois explorem com calma, procurem até a documentação oficial aqui para entender um pouco melhor dos recursos que ele tem à disposição de vocês. Então, basicamente, quando a gente vai criar uma nova catalogação aqui dentro do RIF, a gente vai se orientar por essas entidades do FRBR, que também é a forma que a gente se orienta lá durante a utilização do RDA. Então, para iniciar essa criação, a gente vem aqui no menu Arquivo, Novo Registro para, e vamos escolher qual entidade a gente vai catalogar, por qual entidade a gente vai iniciar a nossa descrição. Percebam que aqui a gente tem a opção das entidades do grupo 1, obra, expressão, manifestação e item. Depois do grupo 2, pessoa, família, entidade coletiva. E por fim aqui nome, intervalo de tempo e local, que são essas entidades auxiliares, que a gente não vai utilizar aqui nessa demonstração. São um nível ali mais avançado, né, para quem quer se aprofundar os conhecimentos. A gente vai seguir o ritmo natural aqui, né, a ordem natural do FRBR, então começar pela obra, depois a gente vai, a partir da obra, criar a expressão, as manifestações e, por fim, os itens. Então, vou iniciar aqui clicando em obra. Depois que eu selecionei a entidade, ele vai perguntar qual template eu quero utilizar para criar uma obra. O que é esse template? É a planilha de catalogação, tá bom? Por padrão, ele já vem com todos esses templates. Esse template aqui, o Work Template 01, é um template que traz todos os campos do RDA que se aplicam a essa entidade, que se aplicam à entidade obra. Ele é um template muito grande, então somente eu sugiro que vocês utilizem ele somente se vocês quiserem ver realmente todos os campos do RDA. Como a gente já está lidando aqui com um exemplo mais definido, né, que a gente está catalogando um livro, eu vou selecionar esse template TMQ aqui. .txt, que é o template mais básico de exemplo que existe dentro dessa ferramenta. Tá? Já tem outros templates aqui, então, por exemplo, se você quiser fazer um exercício com música, com uma tese, com roteiro ou com filme, já tem os templates com propriedades do RDA já selecionadas para facilitar essa catalogação. Então, vou selecionar aqui o template TMK, e ele vai trazer para mim essa planilha de catalogação, a gente pode dizer dessa forma, com os campos, ou melhor, com os atributos e relacionamentos do RDA que foram selecionados para a representação da obra, tá bom? E aqui, pessoal, funciona de forma muito parecida com uma planilha de catalogação que a gente já está acostumado num software de biblioteca. A diferença é que a gente não está orientado pelo MARC, não está orientado pelo ACR.
a nossa orientação aqui é de acordo com o RDA. Então, a gente vai ter aqui numa primeira coluna os elementos ou relacionamentos que estão definidos lá no RDA. Aqui nós teremos os campos para a gente preencher o valor de cada um desses elementos. Depois nós temos aqui as regras do RDA que se referem a esses elementos. Então, quando a gente clica aqui, ele vai abrir o RDA Toolkit carregando essa regra para a gente ver como que aplica essa regra. No caso aqui, ele vai exigir que você tenha uma conta no RDA Toolkit para você conseguir ver esse conteúdo. No caso aqui eu não tenho, então eu vou simplesmente fechar essa janela. E aqui tem a coluna que diz se essa informação vai ser usada no ponto de acesso. Tá? Nesse primeiro momento a gente não precisa preencher nada aqui, porque ele já vem com umas opções já pré-definidas, tá bom? Então aqui nós temos os atributos da obra, então título da obra, forma da obra, data da obra, local de origem, história da obra, tudo isso que está especificado lá dentro do RDA. Aqui no nosso caso, é uma obra bem básica, uma obra literária, que eu selecionei, né, descrevi apenas o título preferido dessa obra. Então, eu vou copiar aqui o título preferido e vou preencher aqui, colocar nesse campo do título preferido para a obra. Simplesmente assim. E também temos o autor da obra. Tá? Então, aqui eu já tenho o ponto de acesso para essa pessoa e aqui a função dessa pessoa. As pessoas relacionadas à obra, elas vão ficar, acho que mais para o final da planilha de catalogação. Então, vou descer aqui um pouquinho para a gente ver onde está essa opção. E temos aqui, ó, Creator, né, o criador dessa obra. Aqui, o que acontece? Ele traz a opção da gente selecionar qual é exatamente o tipo de criador. Né? Porque criador é uma função genérica, mas a gente pode ter um tipo específico. Por exemplo, o autor, o cartógrafo, o compositor, o designer, que é responsável pela criação daquela obra. Como a gente está falando de uma obra literária, a gente vai selecionar aqui a opção autor. Aqui nós vamos preencher e aqui funciona de forma muito semelhante ao que a gente tem no sistema de biblioteca, né? Então, geralmente a gente tem esses campos de autoria, esses campos de pontos de acesso vinculados aos registros de autoridade. Então, quando a gente vai fazer o preenchimento deles, a gente vai abrir uma caixinha e vai pesquisar no nosso sistema se a gente já tem aquela pessoa cadastrada entre os nossos registros de autoridade. Aqui funciona de forma muito semelhante. Tá? A gente vai clicar com o botão direito do mouse e ele vai perguntar se a gente quer criar um link para uma entidade que já está cadastrada aqui dentro. Então, seria o equivalente à nossa base de autoridade do nosso sistema de bibliotecas. Então, eu posso clicar aqui e selecionar a pessoa, se eu já tiver essa pessoa. Então, aqui no caso eu já tenho, então eu posso selecionar. Mas se eu não tivesse, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui, ó, e criar nova pessoa. Aí ele vai abrir uma planilha, vai pedir para eu selecionar o template que eu quero criar essa autoridade. Descrever essa pessoa, vou manter esse template TMQ também, ok? E aqui eu tenho uma planilha para que eu faça a descrição dessa pessoa. Aí eu vou ter aqueles elementos do RDA que se aplicam à descrição de uma pessoa, como nome preferido para a pessoa, data de nascimento, data de morte, local de nascimento, local de morte, as fontes que eu consultei, tudo isso lá conforme o capítulo 9 do RDA. Aqui no meu caso eu vou fechar, porque eu já tenho essa pessoa cadastrada. Outra opção que eu tenho também, automaticamente ele já preencheu com essa planilha em branco, então eu vou deletar. Né? Outra opção que eu tenho é de fazer uma busca. Tá? Ele já traz essa funcionalidade que às vezes a gente tem no nosso catálogo, ou não tem, dependendo do nosso software, de fazer uma busca em uma fonte externa. Então, aqui no caso, eu poderia, por exemplo, buscar lá na base de autoridades da Library of Congress para saber se já tem o ponto de acesso definido para essa pessoa. Tá bom? É só um complemento que essa ferramenta traz. Por enquanto, eu vou fechar aqui. Vou simplesmente selecionar o autor aqui na minha base de autoridades, que eu já tenho pronto, né? Então, vou clicar nessa opção de criar o link e vou selecionar aqui qual é o autor que eu quero. Pronto, já selecionei. Não tenho mais nenhuma outra informação dessa obra que eu quero registrar. Né? Esses outros elementos aqui do RDA, muitos deles, né? A maioria deles são elementos opcionais, nenhum deles é obrigatório, depende da política de catalogação da instituição, utilizar ou não. Vou ignorar esses elementos por enquanto. Vou aqui em menu Arquivo, Salvar.
para salvar esse nosso registro. E pronto, agora eu já descrevi a minha obra. Agora eu vou partir para a descrição da expressão, que é aquela realização dessa obra em português, feito por essa pessoa. Onde que eu vou fazer isso? Eu posso ir lá na tela inicial do RINF e pedir um novo registro de expressão, tá? E aí ele vai pedir para eu selecionar o template. Mas, como eu já estou aqui dentro da descrição da obra, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nos relacionamentos e no campo expressão da obra, eu venho com o botão direito e venho em criar nova expressão, tá? Lembrando o quê? Que todas essas entidades que eu tenho aqui, elas estarão relacionadas, tá? Então, eu não vou criar uma expressão avulsa no meu catálogo. A expressão vai estar sempre vinculada a uma obra. Então, quando eu crio aqui, ele automaticamente vai criar esse vínculo para mim. Então, eu clico com o botão direito e venho aqui em criar nova expressão. Seleciono o template que eu quero utilizar. Vou utilizar também sempre esse template aqui TMQ, que é o template mais sucinto, que já vem pré-configurado. Se eu quisesse visualizar todos os atributos, eu poderia usar esse 01, mas eu vou seguir com esse template da expressão TMQ. Vou clicar em OK. E agora eu tenho a telinha aqui, né, a planilha de catalogação para eu descrever a minha expressão. Aí na expressão, o que é necessário que eu descreva? Né? Então, o tipo de conteúdo é uma informação essencial. Aqui no caso, o RDA ele já traz uma lista de opções, basta que eu selecione qual é a opção que eu quero. Então, é uma obra de conteúdo, uma expressão textual. O idioma da expressão, então a nossa expressão está aqui em português, então eu vou selecionar aqui também o idioma português, ele já traz a listinha pronta. Tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho a pessoa que traduziu essa expressão. Tá? Então, a pessoa associada a essa expressão. Então, vou descer aqui mais para baixo. Né? Eu tenho uma série de outros elementos que eu poderia registrar também, mas vou seguir sem eles, tudo bem. E aqui eu tenho o contribuidor. Tá? Aqui na parte de relacionamentos, né? Ele segue aquele mesmo padrão da obra. Os relacionamentos vão estar lá embaixo. Tá? Então, qual é a função do meu contribuidor? Eu posso simplesmente deixar como contribuidor, mas eu posso procurar também a função de tradutor. Né? Eu tenho aqui translator. Lembrando que essas funções, pessoal, o RDA também tem listado lá dentro dos capítulos e dos apêndices, tá? Então, não foi tirado do nada, isso aqui é tudo de acordo com o RDA. E aqui, novamente, eu tenho a opção de criar um registro para essa pessoa ou então fazer uma pesquisa para essa pessoa. Eu não tenho, vamos supor que eu não queira fazer pesquisa, eu quero criar do zero. Então, eu vou clicar aqui em criar nova pessoa, vou selecionar o template e então vou criar aqui rapidamente a descrição dessa tradutora. Já tenho aqui o ponto de acesso definido para ela. Vou copiar e vou colocar aqui no nome preferido para a pessoa, já dessa forma. Tá? Não vou colocar nenhuma data, né, que tudo isso é opcional, e simplesmente venho aqui e salvo. Pronto, posso fechar, e ele já trouxe aqui para dentro da minha planilha de catalogação, na minha planilha de descrição da expressão, o ponto de acesso para essa pessoa, tá bom? Vou salvar o registro da minha expressão e agora vamos cadastrar aqui, vamos catalogar a manifestação, a edição que eu tenho. Aqui, ó, eu já tenho a opção de criar a manifestação vinculada a essa expressão. Então, da mesma forma, clico com o botão direito e venho aqui criar nova manifestação. Se eu já tivesse descrito, pessoal, já tivesse catalogado, eu simplesmente poderia vir aqui e linkar, né, para pesquisar, mas no caso, eu vou criar uma nova. Vou selecionar o template, também esse template TMQ, e aqui eu tenho a planilha de catalogação para eu descrever a minha manifestação. Aí aqui eu tenho os dados, de acordo com o capítulo 2 do RDA, que é em relação à manifestação. Então, eu tenho aqui o título principal, título que eu encontrei lá na página de rosto, então eu vou colocar aqui no elemento title proper. Eu tenho aqui a indicação de responsabilidade, vou copiar e vou colocar aqui
na indicação de responsabilidade relacionada ao título principal. Eu tenho o nome da cidade, né? Então eu vou colocar aqui na indicação de publicação, tá bom? Então lembra que no RDAO tem produção, publicação, distribuição e manufatura. No caso, ele foi publicado, então é o local de publicação. O nome da editora, vou copiar o nome da editora e vou colocar aqui no nome do publicador. E a data de publicação, eu vou colocar aqui no data de publicação, tá bom? A quantidade de páginas, 541 páginas. Vamos procurar aqui a extensão do item. Ah, tá. Tem os atributos, outros atributos relacionados ao suporte, né? Que é já o capítulo 3. Então, o tipo de mídia é não midiático, porque é um material impresso. O tipo de suporte, ele é um volume. E aqui, a página, no caso, é o número de unidades, tá bom? Então, vou registrar aqui a quantidade de páginas que tem nessa manifestação. E, por fim, meu ISBN, já copiei e vou registrar aqui como identificador da manifestação, tá bom? Deixa eu localizar onde que está o elemento identificador da manifestação. Deixa eu procurar com calma, porque tem muitos elementos, né? Todos os elementos estão aqui, então tem a parte da edição, série, produção, identificador da manifestação. Então eu venho aqui e registro aqui o meu ISBN, tá bom? Pessoal, quando ele tem tanto essa propriedade aqui, esse atributo, quanto outros dentro, significa que é um número, que é um tipo específico daquilo, tá bom? Então a gente tem o identificador da manifestação, no caso o ISBN eu coloco aqui, mas existe um tipo de identificador de manifestação especificamente para partituras. Aí eu coloco nesse caso aqui, dentro desse elemento que é específico para partituras, tá bom? Vou clicar em salvar, arquivo salvar. Eu já salvei a minha manifestação. Agora, por fim, eu venho aqui nos relacionamentos. Percebam que ele já trouxe aqui a informação da expressão. E eu venho aqui em exemplar da manifestação e crio um novo item, né? Que aí, por fim, eu vou colocar aquela última entidade ali relacionada. Vou selecionar o template TMQ, novamente. E aí eu tenho uma quarta telinha, agora dessa vez para eu fazer o cadastro do meu exemplar, tá bom? Então, vou copiar esse código do exemplar, vamos supor que aqui fosse o código de barras ou o número de tombo da minha instituição, e eu vou usar aqui como sendo o identificador do item, tá bom? O RDA tem orientações também relacionadas ao item, que geralmente é uma coisa que é muito local de cada instituição, tá? Então, só vou preencher o identificador. Vou clicar em salvar. Posso fechar essa tela. E agora, como eu quero acrescentar outro item, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com o botão direito. Opa, aqui embaixo, desculpa, com o botão direito. Venho aqui e inserir, insert. E aí eu vou digitar qual é o relacionamento que eu quero, então qual é o atributo que eu quero. Aqui no caso é o exemplar of manifestation. Seleciono exemplar of manifestation e faço o mesmo percurso, né? Clico com o botão direito, criar novo item, seleciono o template e agora eu vou criar esse segundo exemplar, tá bom? Ah, mas achei muito difícil ficar fazendo todo esse passo a passo, o meu software cria de forma automática os exemplares e tal. Sim, porque é um software de biblioteca, né? Aqui a função do RIF é ensinar a gente a usar as propriedades e os relacionamentos do RDA. Então, ele não é feito para ser mais rápido a catalogação, mas sim para a gente aprender a fazer esses relacionamentos. Tá? Então, eu tenho aqui agora os dois exemplares da minha manifestação. Vou salvar aqui de novo. E agora eu já tenho uma obra, uma expressão e essa manifestação. Tá? Posso fechar essa manifestação
Vou salvar a manifestação e agora eu vou incluir mais uma segunda manifestação, né? Porque essa outra que eu tenho aqui de 2017. Então, estou aqui no registro da expressão, tá? Então, lembrando sempre, né? Se eu vou incluir uma manifestação, eu não vou na obra, eu vou lá na expressão. Venho aqui, da mesma forma, eu quero adicionar um campo, então eu vou clicar com o botão direito, tá? Então, eu quero adicionar o quê? Uma nova manifestação, uma nova manifestation of expression. Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em Insert. Selecionei o relacionamento que eu quero e vou preencher aqui, vou clicar aqui com o botão direito, né, criar nova manifestação, seleciono o template e vou catalogar aqui essa segunda edição que eu tenho. Então, o título principal, está aqui no Title Proper, a indicação de responsabilidade, está aqui indicação de responsabilidade relacionada ao título principal. Deixa eu fechar aqui que ele abriu sem querer. A segunda edição, então agora eu tenho uma indicação de edição, vou colocar aqui no designação de edição, vou registrar o local de publicação, São Paulo, o nome da editora e a data de publicação, a quantidade de páginas. Eu tenho aqui na parte do suporte, né, que começa no capítulo 3, mas primeiro eu vou colocar aqui a não midiático, o tipo de suporte volume, e aqui o número de unidades, a quantidade de páginas. Tenho também o ISBN, vamos achar aqui onde é que está o registro do ISBN, aqui no identificador da manifestação, vou colocar aqui esse ISBN, tá bom? Vou salvar e vou acrescentar aqui os meus exemplares. Então, eu tenho aqui exemplar of manifestation, clico com o botão direito, inserir, criar novo item, seleciono o template e vou cadastrar esses 3 exemplares. Primeiro exemplar, o identificador do item, salvo, posso fechar, vou adicionar mais outro. Meu segundo exemplar. Com esse outro identificador. Eu posso salvar. E vou adicionar agora o terceiro. Vou salvar essa manifestação e aí a gente já terminou essa catalogação dessa obra com essa expressão e essas 2 manifestações e esses exemplares, tá bom? Como que eu vou visualizar tudo isso, né? Porque o RINF, ele não é um sistema de biblioteca, não é um software de biblioteca, mas ele deixa a gente visualizar, porque a gente quer saber como é que isso ficou na prática, né? Eu quero visualizar esses relacionamentos, como que tudo isso está organizado. Eu tenho várias formas de fazer isso, tá bom? Percebam que aqui nessa janela, conforme a gente vai catalogando, ele vai aparecendo aqui embaixo essas letrinhas, né? Então, o W de obra, né, de work, aí ele diz qual que é a minha obra, o E de expressão, aqui eu só tenho W, tá? Aqui eu não tenho nenhuma porque eu estou na página da obra, e eu tenho também a opção de ver esse R-Tree. O que é esse R-Tree? É ver essa visualização em árvore, tá? Esse R-Tree ele vai depender da entidade em que eu estou. Então, eu estou aqui na tela da manifestação e clico no R-Tree, ele vai criar uma árvore colocando a manifestação em cima. Então, é essa manifestação, que é dessa expressão, que é dessa obra, e essa manifestação tem esses itens, tá? Então, ele está vendo de baixo para cima, tá? Se eu posso fechar essas janelas aqui, depois é fácil eu abrir novamente, né? Então, se eu venho aqui na obra e clico no R-Tree, ele vai começar toda essa cadeia aqui, né? Essa árvore,
a partir da entidade obra. Então, eu tenho a obra, eu tenho essa expressão, essa obra está vinculada a esse autor, né? Essa expressão está vinculada a esse tradutor, e essa daqui, essa manifestação, para eu abrir, é só clicar com o botão direito, né? Ou aqui, ó, abrir registro, que ele abre para mim o registro dessa manifestação, tá bom? Então, essa é uma forma da gente visualizar os nossos dados. Outra forma da gente visualizar, fechar essas telas todas. Vou salvar. Outra forma da gente visualizar é verificar aqui por meio do menu Tools, né, no menu Ferramentas, o índice de entidades. Aqui, quando a gente clica, ele vai trazer todas as entidades que a gente já tem criado aqui dentro da nossa instalação do RINF. Então, tem os itens, né, com os identificadores, tem as pessoas, obras, expressões. Então, vocês veem aqui o tipo de entidade para vocês fazerem um filtro ou fazerem, verificarem os dados que vocês criaram, tá bom? Eu quero editar um determinado item. Posso vir aqui, dar 2 cliques, ele vai abrir a tela para eu alterar os atributos, os relacionamentos desse item, tá bom? Conforme eu salvo, ele elimina aqueles atributos que estavam em branco, né? Tal qual uma planilha de catalogação tradicional, ele apaga os campos que eu não utilizei. Então, aqui, por exemplo, se eu clicar nessa expressão, ele vai abrir somente com esses dados que foram preenchidos. Se eu quiser fazer aparecer novamente todos aqueles campos em branco, para talvez utilizar um novo campo, né, verificar as opções que eu tinha, eu venho aqui em Arquivo e Mudar Template. E aí eu escolho qual template que eu quero. Então, eu vou escolher de novo esse template TMQ, e aí ele vai trazer de volta todos aqueles campos em branco para eu utilizar. Tá bom? Além disso, o que a gente tem, né? Nos registros das manifestações. Então, vou abrir aqui a manifestação que eu incluí. Essa manifestação de 2000 e... Opa. Ué, não estão aparecendo todas as manifestações aqui. Vou abrir aqui o registro da manifestação. Aqui nos registros de manifestação, a gente tem a opção de visualizar esses dados em MARC, tá? Embora a gente esteja catalogando em RDA sem as limitações do MARC, a gente pode ver como que essas informações que nós incluímos ficaria em um registro MARC. Então, aqui nos registros de manifestação, a gente pode vir aqui em opções e ver em MARC, né? Ver essa visualização que foi mapeada para o MARC. Clicando aqui, ele vai abrir no bloco de notas do nosso computador um registro MARC com os campos que a gente preencheu, tá bom? Então, o registro MARC, só para a gente relembrar, né? Embora a gente tenha essa distinção aqui no RDA entre obra, expressão, manifestação e item, lá no registro MARC, obra, expressão e manifestação ficam todos em uma única catalogação, todos em um único registro, tá? E quando a gente vem aqui no registro da manifestação e visualiza, vem na catalogação da manifestação e visualiza o registro MARC, ele vai lá e busca os dados da obra e da expressão e traz todos dentro desse mesmo registro MARC, tá bom? Então, aqui a gente tem os dados que de fato são da manifestação, então como o ano de publicação, a quantidade de páginas e o ISBN, mas a gente tem também os dados da obra, então o autor da obra, ele vai aparecer aqui, e a gente tem também os dados da expressão, por exemplo, a tradutora vai aparecer aqui para a gente no campo 700, tá bom? O que mais que eu queria mostrar aqui para vocês? Aqueles novos campos criados no MARC para atender o RDA 336, 337, 338 também são incluídos aqui automaticamente conforme aquelas opções que a gente selecionou durante a descrição, né? Aquelas opções que ele traz ali para selecionar tipo de suporte, tipo de mídia, tipo de conteúdo, ele já preenche também automaticamente para a gente, já diz aqui no subcampo A qual que é o termo oficial para representar aquilo, qual que é a fonte desse termo, então a lista do RDA de onde ele veio e também o RI que representa, que identifica esse termo, tá bom?
Vale lembrar, pessoal, isso aqui é só um exemplo para a pessoa entender como que os dados do RDA também ficam em MARC, e essa não é exatamente uma ferramenta para a gente sair catalogando as coisas, tá bom? Ele não tem essa função, como eu até falei para vocês, né, o objetivo dele não é fazer a catalogação ser mais rápida, mais eficiente, mas sim a gente aprender a usar o RDA, aprender a trabalhar com esses conceitos de obra, expressão, manifestação e item que o FRBR traz para a gente e que o RDA implementou de forma mais prática naquela primeira edição do RDA de 2010, tá bom? Então fica aqui a sugestão para vocês explorarem as outras opções que existem dentro dessa ferramenta. Tem recursos interessantes aqui, vocês podem configurar seus próprios templates, por exemplo. Às vezes, para fazer um treinamento aí na instituição de vocês, vocês podem configurar o template para ficar mais de acordo com a sua política de catalogação. Então, explorem um pouco aqui as opções e explorem também a documentação aqui oficial sobre essa versão do RINF, que é uma ferramenta que realmente vale a pena a gente conhecer, tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui e num próximo vídeo eu falo para vocês sobre a outra versão do RINF, a versão 6, que aí é feita de acordo com o RDA atual, né? O toolkit atual do RDA, que segue não o FRBR, mas sim o IFLA LRM. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima.